O que vou contar aqui é algo muito triste que ocorreu durante a minha pré-adolescência. Era começo dos anos 80. Eu tinha de 11 para 12 anos nesta época. Eu e minha família morávamos na cidade de Santos, litoral paulista. Na época, eu cursava a 5ª série do ensino fundamental, e foi aí que começou meu pesadelo. Bem diferente da 4ª série, na 5ª série agora, eu e a minha turma estávamos nos adaptando à troca de professores a cada aula. A maioria dos meus colegas de sala vieram de outras escolas, inclusive eu, pois na minha antiga escola só tinha até a 4ª série, e nessa minha nova escola só havia eu e mais uns 4 amigos que vieram da 4ª série comigo. Como eu era muito bagunceiro, logo me adaptei ao fundão da sala, junto com outros baderneiros. Foi aí que conheci um garoto chamado Sérgio. Ele sentava no fundo da sala, não por ser rebelde igual aos demais, mas sim por faltar muito à escola, e até ser conhecido na escola como turista. Eu e o Sérgio logo nos tornamos melhores amigos na escola. Às vezes, ele ia na minha casa durante o dia, mas nunca me convidou para ir na casa dele. E quando eu ia chamá-lo, tinha que esperar no portão até ele sair de casa. O pai do Sérgio me assustava muito, pois ele era um homem estranho, de cara fechada. E a sua mãe às vezes mentia, dizendo que o Sérgio não estava em casa, enquanto ele estava. O nosso professor de história dava aulas particulares das matérias em geral, e alguns dos meus colegas de classe frequentavam essas aulas particulares com esse professor. As aulas eram na casa do professor. Em maio, o meu desempenho na escola estava caindo muito, e foi aí que esse professor me sugeriu a tomar aulas particulares na casa dele. Eu disse que a minha família não iria querer pagar, pois os meus pais sabiam que eu era baderneiro na escola, e por esses motivos eles se recusariam a pagar aulas particulares. Talvez por receio de pensarem que estariam jogando dinheiro fora. E foi aí que esse professor me disse que não me cobraria nada e me esperaria na casa dele no sábado pela manhã. Fiquei bem empolgado, pois para mim isso era um bom sinal, que por mais que eu fosse um mau elemento na escola, alguém ainda acreditava em mim. Mas essa foi a pior decisão da minha vida. Pois saibam de uma coisa: tudo neste mundo tem um preço a se pagar. Bem, no primeiro dia de aula, na casa desse professor, ele me orientou a me afastar do Sérgio. Eu retruquei dizendo que o Sérgio era um bom amigo. Sim, na verdade eu sabia que o Sérgio era um baderneiro, tanto quanto eu, mas eu também tinha culpa no cartório. Então sugeri ao professor que também desse uma chance para o Sérgio passar a frequentar as aulas particulares comigo, pois quem sabe assim ele também pudesse melhorar o seu comportamento e interesse na escola. Eu estava totalmente convencido que o motivo que o professor não me queria com o Sérgio era devido ele ser uma má companhia. Mas acreditem, o motivo era outro. Pois segundo o professor, o Sérgio era muito feio para andar comigo. Ele dizia que eu era bonitinho e devia andar com os outros garotos que também eram bonitinhos iguais a mim. Achei muito estranho tudo isso. Bem, esse professor morava sozinho. E com o tempo, durante as aulas na casa dele,
ele passava a me perguntar coisas mais íntimas e a me mostrar revistas pornô. E não demorou muito para ele começar a abusar sexualmente de mim. Eu estava acabado, sem saída. Não podia contar para os meus pais, pois estamos falando de 1980, época que os professores até batiam nos alunos na frente dos pais se fosse preciso. E se isso acontecesse, o aluno chegava em casa e apanhava mais ainda. Bem, os abusos sexuais se estenderam por meses. E eu estava sem saída, sem saber o que fazer. Pois durante os abusos, este professor tirava fotos de mim e fazia filmes pornô entre a gente. Ele me ameaçava de mostrar aquilo para os meus pais, caso eu contasse para alguém. Eu era muito burro e ingênuo. Acreditava nas ameaças dele e fazia tudo o que ele queria. Mas por outro lado, ele dizia que se eu cooperasse, ele me aprovaria no colégio, fazia os outros professores me aprovar e também sempre me dava dinheiro e presentes. O dinheiro eu usava, mas os presentes eu jogava fora. Pensei em alertar os meus colegas que faziam aula ali com aquele professor, em outros horários diferente do meu. Mas como se não ficasse ainda pior, descobri que esse professor abusava não só de mim, mas de todos os outros garotos que faziam aula em sua casa. E para nos deixar mais encurralados e sem saída, o professor sugeriu que todos nós fizéssemos aulas no sábado, no mesmo horário. Éramos um grupo de 7 alunos, e todos nós tínhamos entre 11 e 13 anos de idade. E ele nos obrigava a fazer sexo entre nós. Enquanto isso, ele filmava tudo. E dizia que se um de nós desse com a língua nos dentes, ele mostrava as filmagens para os nossos pais e para todos na escola. Em casa, os meus pais perguntavam como estava indo as aulas particulares. E eu tinha que mentir, dizendo que estava indo muito bem. E os meus pais acreditavam, pois as minhas notas no colégio eram excelentes. Mesmo o meu desempenho despencando devido ao abalo emocional. Esse professor dava nota máxima para mim e para os alunos que ele abusava. E ainda fazia os outros professores nos dar a média. Então, os meus pais e os pais dos outros alunos achavam que esse professor era o melhor professor do mundo. Eu e os outros meninos que faziam aulas particulares nem conversávamos entre si na escola, devido ao constrangimento que tínhamos de olhar na cara um do outro, pois na casa desse professor éramos bonecos sexuais e na escola tínhamos que manter as aparências. Com o tempo, esse professor começou a se superar. Antes das orgias, ele nos dava maconha e bebidas. E devido a isso, alguns dos garotos passaram até a gostar. E a fazer essas coisas por gosto, e não mais por pressão. Ou seja, aquele maldito professor sabia muito bem manipular as pessoas, mas não a mim, pois eu odiava tudo aquilo. E estava prestes a tomar uma atitude. Era mês de setembro, e eu havia de fato abandonado o meu amigo Sérgio, que só ficou cada dia mais e mais isolado na sala de aula, até que chegou o dia que ele parou quase que por completo de frequentar a escola.
e se ele ia uma vez na semana, era muito. Bem, ainda me lembro como se fosse hoje. Naquela tarde de sexta-feira, fui até a casa do Sérgio e contei a ele tudo. Contei que o professor abusava sexualmente de mim e dos outros meninos da escola. Nos obrigava a fazer orgia entre nós. E também nos dava bebidas alcoólicas e maconha. E se eu havia me afastado dele, foi porque esse professor me obrigou. O Sérgio era um garoto de 15 anos. Já havia tomado várias bombas, mas era o meu único amigo verdadeiro. Após ouvir essa história, o Sérgio se enfureceu de ódio e disse que acabaria com a vida do professor. Tentei convencê-lo a não fazer nada, pois o professor era um homem alto e forte, e o Sérgio, coitado, era apenas um garoto. Bem, foi aí que o Sérgio me convenceu a não ir para a aula particular no dia seguinte, na casa desse professor, e disse para mim não ir nunca mais. E também era para mim confiar nele, e que o professor não me faria nenhum mal. Bem, eu concordei, mesmo com muito medo. A aula naquele sábado seria na parte da tarde, mas fiz como o Sérgio me sugeriu e não fui na aula naquele dia. Bem, por volta das 17 horas, o professor liga para a minha casa e pergunta à minha mãe o motivo da minha ausência, se eu estava doente ou alguma coisa do tipo, pois ele iria passar uma revisão de prova. Daí, os meus pais me obrigaram a ir, e eu era obrigado a cumprir a ordem, pois não podia fingir que ia e matar a aula em outro lugar, pois ele poderia ligar para os meus pais e seria ainda pior. Assim que cheguei na casa do professor, ele logo me ameaçou dizendo que aquela era a última vez que eu faltaria sem motivos, pois na próxima, ele mostraria os vídeos que me comprometiam para toda a escola. Eu, quase chorando, disse por favor para ele não fazer aquilo, e jurei nunca mais faltar de ir à casa dele. Por volta das 17 horas, logo começou a orgia. Primeiro, nós fumávamos maconha e bebia. Depois, o professor filmava eu e os outros garotos fazendo sexo entre si. E depois de filmar, era a vez dele com todos nós. Mas graças a Deus, naquele dia, os seus planos demoníacos falharam. Pois mais cedo, o Sérgio havia ido até a minha casa. E a minha mãe disse que eu estava na aula particular. O Sérgio, muito furioso, foi até a casa do professor. Conseguiu entrar pulando o muro e a janela e pegou o desgraçado do professor no flagra, cometendo seus atos impuros contra nós. Não sei bem o que aconteceu. Só sei que o professor partiu para cima do Sérgio e os dois começaram uma luta feia. Aparentemente, o Sérgio era muito mais fraco, mas parecia ter forças suficientes para revidar contra o professor. Foi uma briga feia. Os meninos ali vestiram as suas roupas e saíram correndo para suas casas. Mas o Sérgio era o meu amigo e eu não poderia abandoná-lo. O professor tentou correr pela porta dos fundos da cozinha, mas o Sérgio o alcançou pela cintura, até que o professor pegou uma faca e desferiu alguns golpes no Sérgio. Eu estava em pânico, gritando para os dois pararem, e gritava também
para o professor deixar o Sérgio em paz, ou eu contaria o seu segredo para todo mundo. Eram mais de 18 horas. Não sei bem a hora exata, mas já estava escuro. E foi aí que percebi que o corpo do Sérgio, durante a luta com o professor, estava bem diferente. Acreditem, ele estava com a pelagem amarronzada em boa parte do corpo. O seu tamanho e a sua massa muscular aumentaram bruscamente a um ponto de fazerem as suas roupas rasgarem. Neste momento, Sérgio, mesmo levando várias facadas, golpeava o professor ferozmente, o sufocando e o apertando, quebrando seus ossos, igual faz uma cobra. Dava para ouvir os ossos do professor se partindo, enquanto ele gritava. O professor já não se mexia mais. Estava morto. Mas mesmo assim, o Sérgio o golpeava, a ponto de desfigurá-lo por completo. Eu estava no canto da porta encolhido e chorando assustado. Assim que os gritos cessaram, abri os meus olhos e não vi o meu amigo Sérgio. E sim, uma besta demoníaca que parecia ter vindo do próprio inferno. A criatura era enorme, parecia um gorila, com uma pelagem marrom extensa por todo o seu corpo. Somente a sua face que parecia a de um cachorro da raça pastor alemão. Aquela criatura andava corcunda e me olhava com aqueles olhos amarelos demoníacos. Parecia que queria me dar o mesmo fim que deu no professor. Mas a coisa deu um urro muito alto e fugiu do local em seguida, pulando pelos muros das casas. Os vizinhos haviam chamado a polícia devido à gritaria, e a mesma não demorou muito para chegar e me encontrar no local chorando e desesperado. A polícia recolheu todas as filmagens pornográficas feitas pelo professor, mas já era tarde para condenar o professor à prisão, pois o mesmo se encontrava morto. Uma morte cruel e agonizante, mas ainda assim muito pouco para ele pagar pelos seus crimes. Tenho certeza que ele ainda está pagando no inferno. Pelo testemunho dos garotos, todos reconheceram o Sérgio lutando com o professor. E o mesmo foi condenado por assassinato, mas ele era de menor, e ainda por cima era um herói. O Sérgio chegou até a ser detido, mas não chegou a ser preso. Agradeci o Sérgio do fundo do meu coração por ter salvo a minha vida. E se eu soubesse a pessoa idônea que ele era, nunca teria me afastado de sua companhia. E que ele podia ficar tranquilo que o segredo dele estaria guardado comigo a 7 chaves. Bem, o destino foi cruel. Não consegui continuar sendo amigo do Sérgio para um dia o retribuir por tudo que ele fez por mim. Pois assim que ele se recuperou dos golpes de faca, ele e a sua família se mudaram da cidade e nunca mais o vi. Hoje tenho 51 anos depois desse incidente. Resolvi compartilhar essa história com todos vocês do canal, pois até então nunca mais vi o Sérgio. E decidi usar o seu nome verdadeiro para que, se ele estiver escutando este relato, ele saiba que eu nunca o esqueci. E até hoje sou grato de todo o meu coração. Boa noite.